Bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Vamos dar início a mais uma semana das nossas aulas remotas, tá? É a 11ª semana de aula e hoje a gente vai estudar sobre uma data muito importante, que é a data do folclore brasileiro. O folclore ele foi comemorado dia 22 de agosto, sábado, né? Então eu achei por bem trazer essa aula de hoje. Logo a primeira aula da semana, tá bom? Então a mensagem de acolhida aí que eu trouxe é só essa imagem mostrando alguns personagens do nosso folclore brasileiro, tá certo? Mas professor, o que vem a ser folclore? Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre essa data importante, que é a data de 22 de agosto, o dia do folclore brasileiro. Vocês já ouviram falar em folclore? Vocês conhecem algum desses personagens aí? Então vamos lá. Folclore brasileiro. Vou ler esse textinho com vocês, eu quero que vocês acompanhem aí, tá bom? Então, o folclore é o saber popular que se valoriza e que se perpetua. É impossível falar sobre a história de um país tão grande e diverso como o Brasil, com tantas influências e tradições, sem deter atenção prolongada ao seu folclore. Quem se interessa pelos conhecimentos, crenças, olha aí, importante o que é trabalhado no folclore: conhecimento, crenças, costumes populares, atravessa uma fascinante história de aprendizado sobre o legado de uma época ou região. Interessa-se também pela identidade cultural, aqui é a palavra-chave do que o folclore trabalha, identidade cultural. E sai enriquecido por elementos que deram origem ao modo de pensar, sentir, agir do nosso povo. O folclore brasileiro ele é marcado por atributos das culturas portuguesas, olha aí, africanas e indígenas. Essa representatividade pode ser flagrada no universo dos provérbios, das cantigas populares, das lendas, dos costumes, crenças populares e também nas brincadeiras, nas danças, comidas típicas. O folclore, gente, é a base cultural que expressa e determina o modo de vida de grupos sociais distintos, transferindo de geração para geração os valores acumulados pelo tempo. Estudar sobre o folclore brasileiro significa despertar em crianças e jovens uma curiosidade genuína sobre os nossos antepassados, estimular seu interesse pela riqueza cultural de cada região do país, e esse deve ser o objetivo principal ao introduzir o assunto na educação infantil. Então, gente, quando a gente estuda essa data importante, dia 22 de agosto, que é o dia do folclore brasileiro, a gente não está estudando somente essa data. A gente estuda costumes, a gente estuda crenças, a gente estuda cantigas, provérbios, lendas, tá? A gente está estudando toda a história de uma nação, toda a história de uma região, de uma população, tá bom? O folclore brasileiro valoriza isso, essas histórias, essa diversidade cultural, porque cada região tem uma cultura diferente. Então, quando eu crio essa data 22 de agosto, eu estou juntando essas culturas, essa cultura de cada região, tá certo? E estou criando uma própria história. Por isso que é importante ser introduzido na educação para as crianças, porque através dessa data, através desse dia, as crianças podem conhecer várias lendas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar falar da lenda do Saci Pererê, né? Aqui em Teresina nós temos uma lenda bastante conhecida, que é a lenda do Cabeça de Cuia. Então, em outra região, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, eles têm outras lendas. Então, quando eu junto todas essas lendas, eu estou estudando folclore. Eu estou estudando um pouco da identidade de cada região, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui alguns personagens do folclore brasileiro para ver se vocês lembram. Olha aí esse primeiro, Boitatá. Vocês lembram do Boitatá? Do Boto Cor-de-Rosa? Boitatá. Ok, a imagem do Boitatá.
o boto cor-de-rosa. Trouxe aqui essas imagens para ver se vocês lembram. Esse aqui é bastante conhecido, eu gosto muito da história dele. É o Saci Pererê. Também tem esse que também é muito conhecido, Mula Sem Cabeça. E o lobisomem? Vocês sabem a história do lobisomem? Do Curupira, Iara, Boi-Bumbá, Vitória Regi, Cuca. A Cuca apareceu no sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês lembram? Pois é. Então, entre todos esses personagens do folclore brasileiro, eu trouxe um que eu gosto muito, uma historinha aqui que eu vou contar para vocês agora, que é a lenda do Saci Pererê, tá? O Saci Pererê é esse menininho moreninho aí, que tem uma perna só, usa um gorro vermelho, tá? E eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Saci. A lenda diz que o Saci fica 7 anos em gestação dentro de um bambu e após esse tempo ele sai. É um menino negro, de uma perna só, com um gorro na cabeça e um cachimbo na boca. Um menino muito levado que apronta todas. Suas maiores travessuras são amarrar as tranças dos cavalos, apagar lamparinas e estragar comidas. Se você vê um redemoinho, com certeza é o Saci. E para capturá-lo, é preciso jogar uma peneira bem no meio de um redemoinho. Quem o captura deve pegar seu gorro, assim o Saci perde todos os seus poderes. Vocês sabiam... Opa, aumentou. Vocês sabiam dessa história, que era desse jeito, a história do Saci? Interessante, né? Se vocês forem dar uma pesquisada, também tem todas essas outras historinhas na internet, do lobisomem, da Iara, do Curupira, do Boi-Bumbá, da Cuca, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso, sobre o folclore brasileiro. Eu não poderia deixar passar em branco, tá? Então, por isso que eu quis trazer para vocês um pouco mais sobre essas lendas. E aí? Qual foi a sua lenda predileta? Dia 22 de agosto, dia do folclore. Então, para me saber qual a lenda predileta de vocês, como atividade de casa eu trouxe que vocês devem pesquisar a sua lenda predileta e copiar no seu caderno. Ah, e não esqueça de realizar a atividade xerocada do dia, tá certo? A atividade xerocada de hoje foi anexada naquele kit que vocês pegaram na escola. Tá bom? Então, tem a data, tem tudo certinho. Primeira atividade da 11ª semana. Então, vocês vão realizar essa atividade aí, tá bom? Pois, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.